a imagem que o mundo não esperava. Nicolás Maduro capturado e algemado pelos Estados Unidos. Mas enquanto uns celebram, o desespero parece ter batido à porta do Palácio do Planalto. Por que é que o tom do governo brasileiro mudou tão drasticamente nas últimas horas? O que acontecerá com Lula se Maduro resolver abrir a boca para evitar a prisão perpétua? Analistas apontam que Maduro é a peça do quebra-cabeça que falta para ligar lideranças da América Latina ao financiamento de esquemas que os SA estão sob mira. Será que Lula é o próximo alvo desta rede de delações? Comenta aqui embaixo. Achas que o Maduro vai entregar tudo o que sabe sobre o Brasil? Fica conosco. Vamos analisar as revelações únicas do vídeo de hoje. Entrei em contato com um ex-ministro da Suprema Corte da Venezuela e quero trazer aqui para vocês o cenário que não é nem 8 nem 80. Estamos aqui a celebrar, sim. A prisão do Maduro é algo importante, mas há muito que acontecer para que possa ser uma celebração de fato. Eu até comentei com o Max, nós iríamos entrar mais cedo, mas a gente já estava com a informação de que o Lula não poderia demorar a dar o seu pronunciamento, então eu e o Max, nós combinamos de entrar ao vivo após o pronunciamento do Lula, porque o pronunciamento do Lula seria um pronunciamento que daria o tom de como foi essa ação do governo dos Estados Unidos da América na Venezuela, e de fato o tom está claro e evidente. Lula evitou usar o nome do Maduro. Lula tratou essa questão da Venezuela como uma violação do governo americano. Lula não citou o nome de Donald Trump e nem sequer o nome do país que invadiu esse regime para poder resgatar, capturar. Eu ia falar resgatar aqui, mas é resgatar no sentido de prender, né? O verbo certo é que foi lá para capturar o criminoso e ditador Nicolás Maduro. O Lula, então, não menciona os Estados Unidos, não menciona o Trump, menciona a Venezuela como país, não menciona o capturado, que é Nicolás Maduro, e isso já demonstra o tom que a coisa vai caminhar. Os próximos 20, 30 dias na Venezuela é que realmente dirão o que de fato aconteceu na Venezuela. Presos políticos continuam presos políticos, as pessoas continuam capturadas, ninguém sabe o paradeiro de algumas pessoas que precisam ser libertadas imediatamente, ou seja, não sabe nem se elas estão vivas. Muitos venezuelanos sérios estão com medo de se pronunciar nesse exato momento, até mesmo porque há não só a possibilidade, mas o fato de que suas famílias possam sofrer retaliações, e de início é isso que eu tenho de informações aqui, o resto a gente vai trazer durante o programa, Max. Pois é interessante que o Lula, enquanto estava havendo ataque na Venezuela, ele estava numa base militar. Numa base militar. A reunião de emergência ele está fazendo desde uma base militar, online, com seus ministros, né, com essa reunião de emergência que o Lula convocou para falar sobre esse ataque do Maduro. Ele está fazendo lá da Restinga da Marambaia. Olha só. De dentro de uma base militar, onde ele estaria passando férias. Mas eu achei curioso, né? Ele está passando férias na base militar justo no momento em que os Estados Unidos faz esse ataque à Venezuela e captura o Maduro. Agora, o que é interessante nessa história toda? Horas antes do ataque, o Maduro encontrou com um representante da China, uma autoridade da China, horas antes. Aí eu estava conversando também aqui com uma fonte que é ligada, né, ao meio militar, e falou, olha, é capaz da autoridade chinesa ter confirmado a posição do Maduro para as forças americanas, e elas aproveitaram para atacar. Inclusive, o Donald Trump estava numa entrevista, né, tem pouco tempo, na mídia americana, falando que estavam programadas 2 ondas de ataques para prender o Maduro, mas ele falou só que a primeira foi tão letal que a gente nem precisou enviar a segunda onda, e que o Maduro ele não mora numa casa, mas a casa dele parece mais uma fortaleza, tem uma grande porta de aço, isso foi o Trump que falou, mas o Maduro não teria conseguido entrar, né, ali no momento ele tentou fugir, mas não conseguiu entrar para escapar dessa captura do exército americano. Delação do Nicolás Maduro. Quanto de informação não deve ter aí o Nicolás Maduro, e talvez essa seja
a grande preocupação do Gustavo Petro, do Lula, porque os Estados Unidos só pôde agir contra o Maduro por causa das informações que saíram dele, né, de como provas que ele era o chefe de um dos maiores cartéis, se não o maior cartel de drogas da América Latina, que é o cartel de Los Soles, de onde vem boa parte da droga que chega aqui nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que o Trump vem falando desde a época da campanha, que ele não iria tolerar mais tráfico de drogas entrando nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que ele já tinha deixado claro, e desde o início do seu mandato ele vem de maneira muito forte, muito pesada, enfrentando essa luta com o narcotráfico. Da violação das eleições últimas que não deram a vitória para o Maduro, você já teve inúmeras outras violações. O Maduro já não era nem mesmo reconhecido presidente já naquela época, até mesmo porque os Estados Unidos reconheceu o Guaidó, é bom lembrar isso, né? Junto com o Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil, também reconheceu o Guaidó como presidente da Venezuela, não mais Maduro. E as últimas eleições, então, onde nem sequer esses resultados o Maduro teve coragem de mostrar, porque, de fato, ele já havia perdido aquelas eleições. Então você já tinha repressão antes, repressão durante e repressão após as eleições. Algo muito similar com o que está acontecendo no Brasil, numa escala muito maior na Venezuela, no Brasil uma escala muito menor,